nossa edificação nesse momento. Quero ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, diz assim a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor, ok? Analisando essa questão do arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo fala de arrebatamento e nós vemos aqui Paulo falando a respeito dos que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados no nosso corpo, arrebatados e vai encontrar o Senhor nos ares. A questão que se faz é esta. A porta da graça fechará quando? Ok? Na visão pré-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista, nós não cremos que a porta da graça se fechará na volta de Cristo, ok? Para o pós-tribulacionista, ele crê que a porta da graça se fechará quando Jesus voltar. Analisando essa questão, vamos lá. Primeiro, na volta de Cristo, na visão pós-tribulacionista, Jesus vem depois da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Logo após aquela grande aflição, o céu escurecerá, a lua não dará mais brilho, a potência do céu será abalada. Então aparecerá no céu o Filho do Homem e toda a terra, povos da terra, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, nesse momento, Jesus vem e aí todos os olhos verá. Depois leva a sua igreja para o céu, os ímpios serão destruídos, ok? Depois, para o pós-tribulacionista, ele não vai para o céu, ele encontra o Senhor nos ares, depois desce novamente, os ímpios serão destruídos, depois entra no milênio para o pós. Quem é que entra no milênio? É só a igreja, ok? Então, a porta da graça se fechou aí, porque na hora do arrebatamento, quem ficou não tem mais salvação, ok? E a igreja sobe, desce e entra no milênio. Agora vamos lá. Eu, na visão pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja será arrebatada a qualquer momento. Nós não estamos aguardando o arrebatamento da igreja depois da grande tribulação. Não. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 42, porém, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a nossa. Vigilância é para hoje, não é para amanhã, ok? Analisando essa questão, a gente faz essa diferença entre arrebatamento, a vinda de Cristo em glória. Arrebatamento para nós é para a igreja, a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia, qualquer momento. A vinda de Cristo em glória, nós cremos que é a segunda fase. Jesus vem para Israel, julgamento das nações e entrar no milênio. Então, nós temos essa questão de diferença. Então, para dividir essa questão entre pós e pré, arrebatamento para nós cremos que qualquer momento, mas arrebatamento não é o julgamento das nações quando ele vem para Israel e a salvação de Israel. Nós cremos que a salvação de Israel, julgamento das nações, será depois da grande tribulação e todos os olhos verão. Então aí é o julgamento das nações e a salvação de Israel. Mas vamos lá. Nós não queremos que a porta da graça se feche, porque depois que a igreja será tirada da terra, aqueles que ficar, haverá salvação. Então a porta da graça não pode se fechar, porque nós cremos que haverá salvação depois que a igreja será arrebatada. Onde é que está na Bíblia haverá salvação depois que a igreja será arrebatada? Primeiro, os 144 mil que vão ser salvos no período da grande tribulação. Então a pergunta se faz para o pós-tribulacionista. Quem são esses 144 mil? Ok? Então bem, nós cremos que há duas testemunhas vai pregar o Evangelho. Vai pregar o Evangelho para quem? Se não tem salvação. Para que pregar o Evangelho? Nós cremos que 3 anjos vai pregar o Evangelho no período da grande tribulação. Pregar para quem? Se não tem salvação. Ok? E nós cremos que aquela grande multidão, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 ou 14, essa grande multidão serão os mártires, que não é a igreja, é os mártires que vão morrer por não negar a Cristo e não aceitar a marca da besta, ok?
Mas vamos lá. A questão é a porta da graça. Vamos analisar essa questão da porta da graça. Para o pós-tribulacionista, quem é que entra no milênio, ok? Quem é que entra no milênio para a visão pós-tribulacionista é somente a igreja. Cristo vem, arrebata a sua igreja, os ímpios que ficar, não foi arrebatado, vai ser morto, porque não tem salvação, a porta da graça já se fechou. Mas na visão pós, a igreja encontra o Senhor nos ares, desce novamente e entra no milênio com Cristo. Na visão pós, só quem entra no milênio com Cristo é a igreja. Aí tem um problema, porque se a porta da graça já se fechou, quem entra no milênio é só a igreja os salvos, e a porta da graça já se fechou, aí Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ou 3, diz assim que o diabo será preso por não enganar a nação, por 1000 anos. O diabo será preso por não enganar a nação. Enganar quem? Que só entrou a igreja no milênio. Então a igreja será enganada novamente? Ok? E se ele coloca alguém no milênio fora a igreja, mas na visão pós, os ímpios serão destruídos. Mas não tem problema, vamos lá. Se entra algum no milênio, primeiro caso, essas pessoas que entram, ele tem que durar o seu tempo de vida 1000 anos. Porque a Bíblia diz que depois de 1000 anos, o diabo será solto, enganará as nações. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Então quem são essas nações? É o que entrou no milênio? Se entrou no milênio, ele vai ter que durar agora, não morrer, tem que durar 1000 anos. Esse é o problema para o pós-tribulacionista responder. Agora vamos lá. Se essas pessoas que entram e nasce pessoa no milênio sendo ímpio, ok? Analisando na visão, pode. Então tem um problema, porque essas pessoas já nascem predestinadas à perdição, porque a porta da graça já se fechou e não tem salvação para quem nasce no período da grande tribulação, não, no período do milênio, na visão pós-tribulacionista, ok? Este é o problema para o pós-tribulacionista responder. Então essas pessoas que já nascem predestinadas à perdição, porque a porta da graça já se fechou. Se não nascer pessoa somente o que entrou no milênio, então ele vai ter que viver 1000 anos, porque depois de 1000 anos Satanás será solto e enganará as nações, ok? E não é só pouca gente, é as nações que serão enganadas. Mas na visão pós, só quem entra no milênio é a igreja, ok? Este é o problema para o pós-tribulacionista dizer que a porta da graça se fecha e quem entra no milênio é somente a igreja, amém? Na visão pré-tribulacionista, como é que nós explicamos na questão da porta da graça? Nós cremos que a porta da graça não se fecha na volta de Cristo. Nós cremos que haverá salvação no período da grande tribulação e haverá salvação para Israel quando Jesus vier, depois da grande tribulação, todos os olhos verão. Então, Israel haverá salvação. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo na volta de Cristo. Todos os olhos verão e todo Israel será salvo. Aqueles que não aceitou a marca da besta, ok? Então haverá salvação sim. E muitas nações que vão proteger Israel no período da grande tribulação também será salvo quando Jesus vier. Então essa questão. No milênio nós cremos que haverá salvação sim. Porque a separação entre bode e ovelha, essas ovelhas aí não é a igreja. Para nós são as nações que está protegendo Israel no período da grande tribulação. Ok? E aí Jesus vai dizer para aqueles que vai entrar no milênio, ok? Vende bendito meu Pai possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Quem? As ovelhas, que não é a igreja, são as ovelhas. Israel também entra no milênio, ok? E no milênio nós cremos que vai nascer pessoa. Então essas pessoas que nascem no milênio haverá salvação, porque a porta da graça não se fecha. Então haverá salvação também no milênio, que vai nascer pessoa no milênio, ok? Então muitos serão enganados, são os que vão nascer no milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 8, que depois que o diabo será solto, enganará as nações. Quem? É os que nascem no milênio, muitos serão enganados. Não é a igreja, ok? Este é o problema. Agora nós queremos, quando é que a porta da graça se fecha? É quando a pessoa morre. Morreu hoje, fechou a porta da graça, porque não existe salvação após a morte, ok? Eu fiz um resumo de tudo, tem muito assunto para falar nessa questão, mas eu fiz um resumo para a gente entender na visão pós, a visão pré. Quando é que a porta da graça se fecha? Amém? Que Deus abençoe
Em nome do Senhor Jesus.